Nessa aula de geografia, nós vamos fazer as atividades da página 76 e 77. E o título dessa atividade que nós vamos fazer é: quantas pessoas vivem na cidade? Muitas pessoas, não é mesmo? Agora, olha só, o que significa quarteirão? Você sabe o que significa quarteirão? Quarteirão é a menor área de espaço urbano delimitado por ruas, rios ou avenidas. É também denominado quadra. Muito bem. Então, agora a gente vai ver dois tipos de quarteirão. No exercício 2 da página 76. Olha só, nós temos dois tipos de quarteirão. Nós temos do lado um quarteirão 1 e do outro lado o quarteirão 2, tá vendo? Nesse quarteirão tem casas, no primeiro quarteirão, no segundo quarteirão tem muitas casas também. Então, observe atentamente os quarteirões residenciais representados nas imagens a seguir. Que semelhanças e diferenças entre eles você consegue identificar? Então, quais são as semelhanças? O que tem de igual nos dois quarteirões? E o que tem de diferente nos dois quarteirões? Você vai observar com muita atenção essas duas imagens e você vai responder quais são as semelhanças e as diferenças que aparecem nesses dois quarteirões, tá bom? Agora, na página 76, ainda no exercício 3, você vai responder: suponha que nos quarteirões apresentados, o quarteirão 1 e o 2, haja 3 pessoas em cada casa ou apartamento. Na letra A diz assim: quantas casas existem no quarteirão 1? Quantas casas tem aqui no quarteirão 1? Na letra B diz assim: quantas pessoas moram nesse quarteirão? Quantas pessoas moram no quarteirão 1? Imaginando que existem 3 pessoas em cada casa, tá? Na letra C diz assim: quantas casas existem no quarteirão 2? Quantas casas tem no quarteirão 2? Há quantos moradores nesse quarteirão? Quantos moradores será que tem nesse quarteirão, no quarteirão 2? Você vai precisar somar aí. Na geografia também tem matemática, crianças. Isso aí. Na letra E diz assim: considerando que cada janela dos prédios corresponde a um apartamento, quantos apartamentos há nos dois prédios? Nós vemos o prédio rosa e um prédio amarelo. Nós estamos vendo a janelinha, certo? E cada janelinha dessa corresponde a um apartamento. Então, quantos apartamentos existem nos dois prédios? Na letra F diz assim: quantos moradores vivem nos apartamentos de ambos os prédios? Quantos moradores existem aqui no prédio amarelo e no prédio rosa? Quantos moradores existem aí? Se cada apartamento é uma janelinha dessa, quantas pessoas moram aí em cada apartamento? Agora, na página 77, no exercício 4, você vai indicar o total de moradores em cada quarteirão e pinte. Em cada caso, a imagem que representa o lugar onde vive a maioria dessas pessoas. Então, olha só, o total de moradores. No quarteirão 1, quantos moradores você descobriu que tinha no quarteirão 1? Então, você vai colocar aqui o número que você descobriu e o lugar onde a maioria vive. Qual é no quarteirão 1? Qual é o lugar onde a maioria que você descobriu das pessoas que estão lá no quarteirão 1, do total que você descobriu? Qual é o lugar onde ele vive? Ele vive na casa ou no prédio? E aí você vai pintar. Se for só na casa, você vai pintar a casa. Se for os dois, você vai pintar os dois. Se for só no prédio, você vai pintar o prédio. No quarteirão 2, quantas pessoas você descobriu que tem no quarteirão 2? Você vai colocar aqui o total que você descobriu lá no exercício 3, tá? E essas pessoas que você descobriu do quarteirão 2, eles moram em casas ou em prédios? Ou nos dois? E aí você vai pintar. Se for só na casa, só a casa. Se for os dois, tá bom? No exercício 5, você vai responder as questões.
Depois que você fez o exercício 4, você percebeu que existem um total de moradores que moram no quarteirão 1 e existem uma outra quantidade de moradores que moram no quarteirão 2. Então, em qual dos dois quarteirões moram mais pessoas? Você vai colocar aí, tá bom? Para a letra B diz assim: considerando os resultados obtidos, os dois quarteirões têm poucos ou muitos moradores? Você viu o resultado, né? No quarteirão 1 tem tantas pessoas que moram lá, no quarteirão 2 tem tantas pessoas que moram lá. E chegando com esses resultados, você acha que tem nos dois quarteirões poucas pessoas ou muitas pessoas que moram lá? E vamos trocar algumas ideias? Para que as pessoas possam viver bem, de que objetos e serviços elas necessitam em suas residências? Quais serviços elas precisam na sua residência? Quais objetos elas precisam na sua residência? Olha só, nós necessitamos de algumas coisas para viver, né? Na nossa casa, por exemplo, a gente precisa ter alimento, né? A gente precisa ter roupas, a gente precisa ter os móveis, a cama, sofá, né? Na cozinha, geladeira, fogão. São objetos necessários que nós precisamos ter na nossa casa, certo? O que mais que a gente precisa ter? Quais são os serviços que nós precisamos ter na nossa casa? Agora, principalmente que nós estamos tendo a aula pelo Zoom, a gente precisa de internet, não é verdade? Senão a gente não consegue assistir às aulas. O que mais que a gente precisa de serviço na nossa casa? Energia. Tem uma empresa que presta um serviço para a gente, fornecendo energia elétrica, que nós também já estudamos e vamos continuar estudando nesse bimestre. O que mais que nós precisamos na nossa casa que uma empresa fornece pra gente? Água, sim! Tem uma empresa que fornece água para que a gente possa tomar banho, fazer a comida, lavar a louça, né? O que mais? E nos espaços públicos? O que as pessoas precisam? Quais são os objetos e os serviços que elas precisam nos espaços públicos? Então, imagine na sua rua, na rua que você mora. O que é necessário ter aí na sua rua? Uma lixeira? Sim, uma lixeira, né? Precisa ter uma lixeira para ser colocado lixo. Precisa ter iluminação, né? Porque imagina, vai ter uma rua escura para você andar. Então, precisa ter iluminação. Precisa ter uma pavimentação. Lembra da pavimentação que a gente estudou? Que é o asfalto, né? Quando tem asfalto na rua. Sim, isso também é importante. E precisa ter calçada? Sim, calçada para que as pessoas possam andar em segurança. Precisa ter estacionamento, um lugar para parar o carro? Também precisa, nas ruas precisa. Quando a gente vai, por exemplo, no supermercado, a gente precisa ter um estacionamento para a gente parar, né? No shopping também, quando a gente vai, a gente precisa ter um lugar para a gente estacionar se a gente estiver de carro. Agora, e o serviço? Quais serviços são fornecidos nos espaços públicos? Coleta de lixo, né? Precisa ter uma coleta de lixo. É uma empresa que fornece esse serviço pra gente. Esse serviço público pra gente, né? Iluminação também é um serviço que é disponível pra gente nas ruas também. A iluminação das ruas, tá? Então, olha só quantas coisas a gente precisa, né? Na nossa casa e também nos espaços públicos. Nós precisamos de alguns objetos que são úteis para o nosso dia a dia, para as nossas necessidades, e também alguns serviços que são fornecidos por empresas para nós. Tá bom? Essas são as atividades de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!